Bom dia, gente! Hoje é dia de mais uma live super especial da Yorin Garden sobre solo. Hoje, gente, a gente vai falar sobre a gente vai falar como conhecer e preparar o seu solo para o plantio com um super agrônomo e especialista. Ele é agrônomo e paisagista, o Gabriel Ked. Gente, essa é uma live da série de lives mega maravilhosas que a Yorin está preparando, que chama Jardinagem Sustentável. Bom, a gente está fazendo essas lives de 15 em 15 dias. Se você ainda não assistiu uma live, não perca. Elas estão todas gravadas no perfil da Yorin Garden. Então, basta ir lá no IGTV da Yorin Garden, clica e você consegue ver todas que você perdeu. A gente tem já uma série de lives que a gente preparou para o Dia das Mães, que também estão incríveis, elas aconteceram no mês de maio, foram 4. E agora a gente tem algumas lives que acontecem de 15 em 15 dias até o final do ano, com temas maravilhosos sobre jardinagem. Recentemente eu fiz uma com a Lúcia, a gente fez com Vida do Jardim, e a gente falou sobre manutenção, sobre o que a gente precisa pensar na hora de fazer a manutenção do seu jardim. Foi uma live mais do que especial. Na verdade, todas essas lives que a gente está fazendo aqui na Yorin Garden são lives que precisariam de... Eu nem sei, acabei de falar no meu Instagram, no meu story, que a gente precisaria de 10 horas para cada live. Precisava ser uma rave de live, eu acho, para a gente passar o dia inteiro falando sobre isso. Deixa eu ver se o Gabriel... Gabriel apareceu aqui. Vamos ver se está o Gabriel aqui pedindo para participar. Ver se o Gabriel entra. Bom dia, tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, Gabi, e você? Tudo ótimo, bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Super bem-vindo, ansiosa para essa live com esse tema tão importante, gente. Para quem, olha, eu vou fazer uma apresentação breve, tá, Gabriel, sobre você. Para quem não conhece, eu sei que praticamente todo mundo conhece. Gabriel Ked é agrônomo, paisagista também, né, Gabriel? O que facilita muito a nossa vida, porque o Gabriel faz uma ponte importantíssima, porque para quem é paisagista como eu, o assunto agronomia muitas vezes é uma coisa muito difícil, porque a gente não estudou esses temas, né? Aliás, não existe nem faculdade de paisagismo. Eu sou uma paisagista de curso técnico, eu não sou paisagista, não sou arquiteta, Gabriel. E então me falta muita coisa técnica. Então, quando a gente precisa de ajuda dos universitários, o Gabriel não é que é um universitário, ele tem uma prática incrível, né? Ele já trabalhou em prefeituras. Conta um pouco da sua vida, Gabriel, para todo mundo saber um pouco, porque o Gabriel tá na lida, gente. Ele trabalha muito e já trabalhou em assuntos muito interessantes. Então ele vive a agronomia na prática, né? Vive o paisagismo mais que tudo na prática, e temas da agronomia também surgem no teu dia a dia, né? Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, eu fiz parte do corpo técnico de manutenção dos parques da cidade. Então, eu cuidei de muitos parques grandes e com características muito diferentes, né? Então, eu cheguei a acumular, assim, quase 2 milhões de metros quadrados de áreas verdes sob minha responsabilidade de manutenção só na época da prefeitura. E eu tive contato com pessoas maravilhosas dentro da prefeitura, que são, assim, mestres no assunto. E eu fui tendo uma percepção muito bacana, né? Que ter esse contato com áreas grandes foi me trazendo muito dessa vivência. E desafios, assim, de como consertar uma vossoroca, que é um buraco que se abre por conta do efeito da erosão do solo, né? Como consertar uma vossoroca de 6 metros de largura, acompanhar muita poda e supressão de árvores às vezes de 25, 30 metros de altura, né? Com risco de queda. Então foram desafios que foram assim engrossando a pele. Depois que eu saí da prefeitura, eu comecei o meu próprio negócio, abri minha empresa
de consultoria e projeto de paisagismo, e eu continuo, então, respirando essa vida de manutenção, de solução para áreas verdes, e, assim, agronomia pulsando forte. Será que a minha ou será Então, que... todos esses aspectos, assim, eles acabam... tá travando um pouquinho. Deixa eu Tá. colocar nos meus dados móveis aqui. É, às vezes é o meu. Hoje, gente, a internet anda ruim, né, Gabriel? Nossa, demais. Sim. Demais. Eu Então, coloquei Gabi, a é minha no isso. Eu 4G também porque acabo tá tendo instável. essa vivência. É. Toda hora tem que resetar o roteador, né? Então, eu É, acabo tendo essa vivência em relação à agronomia, acabo tendo que o tempo inteiro revisitar, reler livros técnicos, tenho um contato muito legal com professores da faculdade ainda que são meus amigos. Então, é isso. eu acho que essa vivência, essa prática do Gabriel, essa história que você fala de ter passado por esses parques e por essa vida na prefeitura de São Paulo, assim, enriquece muito, né? Que você falou, te deu uma casca grande, porque você vive. Eu acho que cada problema que você viveu nessa prefeitura é um problema que a gente vive no paisagismo, só que em exponencial, né? Então, na Sim. verdade, quando a gente tem um problema num cliente, quando a gente encontra uma dificuldade, você viveu isso elevado à 10ª potência, porque é de um tamanho tão grande, que você teve que resolver esse. Eu estou falando isso, gente, porque o Gabriel é meu professor num curso que chama Agro para Paisagistas, que eu sou muito fã desse curso, porque, na verdade, ele pega tudo que existe na agronomia e ele deixa de uma forma bem palatável para a gente. Não é só para paisagista, tá, Gabriel? Estou fazendo um pouco de propaganda, porque, assim, se alguém estiver escutando a gente, tiver vontade de entender um pouco de agronomia, mas pegar o que na verdade é bom para jardinagem e para paisagismo e entender um pouco de agronomia, você não precisa entender todo o curso de agronomia. O Gabriel Uhum. explica isso de uma forma bem didática, dividido em módulos bem tranquilos, assim. Eu viro e mexe e volto para rever o curso, porque a gente acaba tendo essa visão da agronomia de uma forma prática, porque foi isso que o Gabriel fez, como ele vive. É isso que eu comento com o Gabriel, que os exemplos que ele dá são maravilhosos, são vivências que a gente fala, não é possível que ele está trazendo esse exemplo, que a gente fala, nossa, eu tive um problema que é metade disso, 1/3 disso, e eu não sabia como resolver. E o Gabriel consegue dar um exemplo que fala, puxa, agora eu já estou sabendo como resolver. E hoje a gente vai falar de solos. E aí eu tentei, Gabriel, na verdade, eu conversei ontem com o Gabriel, falei, como é que a gente vai trazer de mais importante, né, Gabriel? E aí eu Tem falei, tanta coisa. tem muita coisa para a gente falar, né? Então eu queria assim, eu pensei a gente fazer uma live bem descontraída para não ficar uma live puxada de termos técnicos, mas assim, eu tentei pensar na cabeça de quem vai fazer o plantio, de quem está aí assistindo a gente, vai falar, bom, como é que a gente começa, né? Então eu pensei assim, quando a gente vai pensar num jardim, vamos começar num jardim de solo, num jardim de residência, num apartamento, daí a gente puxa para vaso, mas o Uhum. que a gente precisa enxergar nesse solo? Vamos imaginar, comprei uma casa, estou chegando numa residência, sendo nova, sendo velha, não importa. Vou começar o jardim do zero. O que eu preciso saber desse solo? Como é que eu começo? Uhum. O importante, eu vou pegar aqui para explicar um pouco melhor essa situação. Vou falar dos problemas mais comuns dos solos que a gente encontra nos jardins, porque aí a gente já vai olhar para ver se esse solo está com um problema muito difícil de resolver. O que mais acontece é compactado,
acaba trazendo uma dificuldade grande das plantas se desenvolverem. E essa compactação do solo, ela acaba sendo até às vezes assim, em decorrência da falta de manutenção do espaço. Então, e o jardim foi feito com aquela terra que veio do caminhão, né? Aquela terra que veio, aquela terra vermelha, e que ficou ali no jardim levando pisoteio do pessoal que fez a casa ou fez a reforma, recebeu resto de tinta, resto de cimento, resto de pedrisco, trânsito de máquinas, carrinho de mão e coisa pesada. Então, a compactação acaba sendo um dos maiores problemas. Nem tanto a questão da composição da terra, né? Porque fica até um pouco difícil da gente saber a parte química, né? A parte física do solo. A gente consegue ter uma noção mais ou menos quando a gente pega uma porção de terra, coloca um pouquinho de água e vai mexendo na mão. Se forma uma argila, se forma uma estrutura ali, uma massinha bem plástica que a gente consegue modelar, fazer forminha com ela, o solo ele tem uma textura que a gente chama, né? Que é essa configuração física do solo. Ele tem uma textura de argiloso para muito argiloso, ou textura média para argiloso. Quando o solo ele dificilmente consegue ser modelado na forma de alguma coisa, seja uma forma de cobrinha, seja uma forma de rosquinha, seja um bichinho, uma estrelinha, um coração, o que você quiser fazer, quando a gente não consegue dessa forma para essa parte de terra que a gente pegou, então é um solo que ele tem uma cara mais arenosa. Só que é importante tomar cuidado com a quantidade de água, porque às vezes a gente coloca pouca água para fazer esse teste da textura do solo e a gente acha que o solo é arenoso, mas foi só uma falta como dizer, uma falta de experiência, né, de como manejar essa amostrinha de terra para a gente fazer essa textura. Então, vai colocando água aos poucos até você conseguir modelar. Se mesmo encharcando você não conseguiu modelar, então ele está na casa do arenoso. Se, Tá. à medida que você for colocando água em um determinado momento, não está aquela lama na sua mão, mas mesmo assim você consegue modelar, então a gente já chegou num ponto bacana da quantidade de água. Então esse é um teste fácil, só precisa sujar a mão para fazer o teste e a gente consegue ter uma noção de quanta argila tem esse solo. Porque a quantidade de argila ela vai determinar algumas coisas importantes que a gente tem que pensar no plantio. Por exemplo, recentemente eu fui numa cliente fazer uma consultoria que ela falou, eu tenho um canteiro aqui que nunca nada vai para frente. Eu falei, bom, então a gente precisa fazer uma análise também química, a gente precisa ver a questão da fertilidade, às vezes está faltando nutrientes, às vezes tem uma coisa muito estranha ali acontecendo, um pH nas alturas, então vamos ver o que está acontecendo. Só de coletar o solo no trado que chama, né, que parece um T metálico, assim, que é uma ferramenta para fazer coleta de solo para análise, só de coletar o solo eu já vi como esse solo era pesado, a quantidade de argila que tinha ali. E por isso as raízes não conseguiam nem crescer direito, porque é um solo que ele acaba sendo mexido, né? Por isso ele compacta com mais facilidade. E o solo já estava até maçudo de tão pesado, né? Não é para menos que as plantas estavam com dificuldade de se desenvolver ali. Então, só da gente reconhecer essa textura, que a quantidade de argila, a densidade de solo, a gente vai conseguir entender qual é a situação e quais são as primeiras medidas que a gente tem que fazer. Gabriel, quando você fala esse teste que você faz com um pouco de água para ver se fica uma massinha modelável, você recomenda fazer esse teste com uma terra que você tira a 20 centímetros, 40, quanto? Uma terra em que superfície? De 0 a 20 centímetros, né? Por que a gente pensa? Tá. De 0 a 20 centímetros é a profundidade do solo que vai ter a maior quantidade de raízes das plantas herbáceas e arbustivas de pequeno porte. Jardim, né? Com algumas exceções, se a gente for De colocar... árvores e palmeiras. Desculpa, que você saiu. Ficou fora do ar. Não Isso. sei se eu ou você. Deu uma conexão. Tá ruim aqui. Não sei Então, se a gente quiser fazer um plantio.
Se a gente for fazer um plantio de uma espécie arbórea, uma espécie de palmeira, uma espécie arbustiva de grande porte, aí a gente vai precisar fazer uma análise de solo mais profunda, né? Uma análise de compactação, textura mais profunda, porque as raízes serão mais profundas mesmo. E acontece, viu, Gabi? Já vi situações em campo em que o solo na superfície era tranquilo de plantar e no subsolo, abaixo de uns 30 centímetros, era um piso compactado, assim, de argila, com pedrisco, uma coisa super estranha. E a gente só descobriu isso cavando uma trincheira, né? Então imagina só, você faz uma coleta só aqui na superfície, quer fazer o plantio de um pomar e o pomar nunca vai para frente. Quando você vai ver, tem essa compactação do subsolo enorme, né, que a gente nem imaginava. Então precisa cavar antes de fazer a implantação de um jardim, precisa abrir uma trincheira se for um terreno que um jardim foi plantado no chão, né? Para a gente ter conhecimento dessa camada mais profunda assim. Porque se tiver esse problema, tem que entrar com retroescavadeira para fazer um revolvimento profundo do solo. Quando você fala abrir a trincheira, explica para todo mundo para a gente saber, porque eu vi que entraram umas perguntas enquanto você estava explicando. Logo no começo, Uhum. uma pessoa perguntou: quando eu quero fazer um pomar, o que eu preciso para preparar o solo? E eu estou lembrando disso porque eu já fui em alguns clientes, Gabriel, que aconteceu isso, a pessoa plantou um pomar e aí, de repente, a planta não desenvolve. E a pessoa começa, a gente sabe como é que acontece, né? Aí chamam a gente para a gente ver o que está acontecendo. E aí você vai, quando você vê a planta está, inclusive, super adubada. Tem muitas vezes que é falta de nutriente, mas às vezes é isso que o Gabriel está contando agora. Na verdade, a planta começa a encontrar um solo que ela não consegue se desenvolver e porque não foi feita essa trincheira. Então, explica um pouco o que é uma trincheira quando a gente vai fazer, quando a gente chega num solo. Para o pomar, gente, é super importante, porque às vezes é quase como se a gente... É quase como se a gente estivesse fazendo o seguinte, gente. A gente abre uma... Eu falo cova, tá, gente? Desculpa, até hoje eu tenho esse defeito. Eu também. Defeito de fabricação. Você também, né, Gabriel? É A gente, bem. a gente abre uma... Aprendeu assim, né? Muito difícil. A gente abre uma cova e a gente até coloca um super substrato, coloca adubo, a gente prepara tudo aquilo ali direitinho. Pensa, gente, na raiz, quando a gente vai... A planta tá ali, ela encontra um ambiente super favorável. Aí a raiz começa a se desenvolver e, de repente, ela encontra um solo super argiloso, um solo muito difícil, um solo até rochoso. Eu lembro de uma aula tua que eu lembrei. A gente pode encontrar pedaços de rocha naquele solo. E como é que a raiz consegue se desenvolver encontrando aquele solo? Então, é muito complicado. Aí a planta para. Então, você planta uma mangueira que precisa se desenvolver as raízes realmente precisam ter vazão, elas precisam ter lugar. Desculpa as minhas palavras leigas, tá, Gabi? Imagina, é o que a gente elas precisam se espalhar e elas não conseguem. Elas ficam dando murro quase nesse solo duro que ela encontra, né? Então, explica um pouco essa trincheira, que eu acho que é importante a gente pensar. Para revolver o solo e plantar frutífera. Eu acho que é a mesma pessoa que estava perguntando. A trincheira, ela é um buraco que a gente abre para fazer o reconhecimento do solo em profundidade. Então, se tiver retroescavadeira no jardim, porque está fazendo alguma movimentação do solo... Claro, a gente só vai fazer isso pensando numa casa nova, por exemplo. Ou um terreno novo, né? Geralmente pomar é feito em casas que tem um terreno com um espaço mais robusto, ou então um sítio, por exemplo, mas a trincheira ela pode ser feita tanto com uma retroescavadeira, que é infinitamente mais fácil, você só pega a concha da retroescavadeira e abre o solo em profundidade. Se não tiver retroescavadeira, também não precisa alugar uma retroescavadeira, pode fazer uma trincheira na mão. Pega lá 2 pessoas com um enxadão que tenham experiência em fazer esse tipo de trabalho, mexer com o solo, né? Porque às vezes é pesado, dá calo na mão mesmo, e abre esse buraco com 30, 40, 50 centímetros de profundidade. Claro, deixa a terra ali do lado, depois fecha de novo. É só para reconhecer essa terra, né? Esse solo. É importante a gente, nesse ponto,
acaba às vezes precisando de um olhar do especialista, porque o solo no Brasil tem muitos tipos diferentes. Inclusive tem livro de classificação dos solos brasileiros pela quantidade de tipo diferente de solo que a gente tem. E dependendo do tipo de solo, tem solos mais profundos, que são os mais comuns aqui no estado de São Paulo, mas vai depender do relevo, vai depender da região do estado, vai depender se é perto de corpo d'água ou não. Enfim, tem várias coisas que influenciam a história de evolução desse solo, né? Mas tem solo que é super raso, por exemplo. Já fui para o Piauí, já vi situações lá em que o solo era um areião e a 30 centímetros de profundidade já era rocha florada. Então, tem que saber mais ou menos esse mapa de solos, né? Ou então, nesse processo de cavar trincheira, bateu a enxada, ficou impossível de continuar, saiba que você está com uma situação ou rochosa no subsolo ou de compactação do subsolo. A compactação de solo é mais frequente em áreas que foram, por exemplo, fazendas loteadas. Então, fazendas que ficaram abandonadas por muito tempo, nunca tiveram ali um tratamento legal de subsolagem, que a gente chama, né, que é essa descompactação de solo em profundidade, pode ter essa camada de compactação. Então, principalmente lugares que tiveram um histórico de tráfego de trator muito grande, de pasto que teve o pisoteio do gado, né? Essas áreas elas têm esse potencial de ter uma compactação do subsolo. Se tiver compactado e você já implantou o pomar, é uma situação super delicada, porque às vezes as árvores já começaram a tentar lançar uma raiz ou outra, e você tirar as árvores dali vai provocar ainda mais estresse nas árvores. Mas dá para fazer. Se você percebeu que em 2, 3, 4 anos de implantação as árvores não vão para frente de jeito nenhum, aí é o caso de realmente tenta remover a árvore, verifica, né, se ela está muito enraizada ou se não. Tem que pensar a questão da sangria, né, para poder fazer a remoção da árvore. Às vezes tem que fazer uma poda de raiz para tirar essa árvore dali. Sangria é a escavação lenta e programada da árvore para tirar a planta do solo para que ela sofra o mínimo possível, né? Se a gente tira a árvore arrancando ela de uma vez só, algumas são mais resistentes, outras são menos resistentes. Algumas podem sofrer bastante nesse susto, né? Então, tira a árvore, vê se realmente está muito ruim, abre uma cova ou berço maior e aí você planta de novo. Uma coisa que a gente costuma fazer assim para poder ajudar no enraizamento um pouco mais profundo é fazer adubação com superfosfato simples, porque o superfosfato simples ele tem gesso na composição, o gesso é sulfato de cálcio e o sulfato de cálcio ele é muito solúvel, então ele desce bem em profundidade, aumentando o teor de cálcio, principalmente cálcio, né? O enxofre também é importante, mas o cálcio está muito relacionado com o crescimento das raízes, né? A planta sem cálcio, a raiz não cresce. Então, ajuda a aumentar a fertilidade do solo em profundidade e acaba incentivando um pouquinho mais a planta a ter um pouco mais de força para superar essa barreira física. Mas se tiver aquele piso, aquela laje lá embaixo, é virtualmente impossível mesmo da árvore continuar. Agora, vamos imaginar que é um solo. Isso são situações extremas, né? Que a gente está falando aqui, que foi até uma pergunta. Se a gente for. Vamos imaginar que a gente encontra se a gente encontra um solo argiloso, o que a gente tem que fazer? E se a gente encontra um solo arenoso, o que a gente tem que fazer? Só para a gente. Opa, estou diante de um solo arenoso. Opa, estou diante de um solo argiloso. O que a gente tem que fazer? Maravilhoso. A questão do solo, o solo levemente argiloso ou solo levemente arenoso, a gente trabalha bem, né? Tem uma escala, né, entre arenoso, tem o termo siltoso também, mas em termos práticos é difícil porque o silt está no meio do caminho. Geralmente, quem não tem muita experiência na análise física do solo, eu até recomendo, nem se preocupa muito com silt por enquanto, porque senão vai dar um nó na cabeça. É mais fácil a gente pensar nos dois extremos, o solo arenoso e o solo argiloso, né? Que são os dois pontos da balança. Então, aquele solo que está mais ou menos ali no meio, que a gente fez o teste na mão, consegue modelar a massinha, tá beleza. Se agora essa massinha for extremamente plástica, que configura um solo muito argiloso, o melhor produto para a gente equilibrar a densidade do solo é matéria orgânica, via substrato comercial,
terra preta, isso ajuda a soltar um pouco mais a argila que está naquele solo. Claro que às vezes a gente pode colocar um pouco de areia, mas em termos de impacto positivo, a matéria orgânica é mais benéfica para um solo muito argiloso do que a argila. Mas a Tá. argila, a argila não, perdão, a areia. Mas a gente pode fazer essa mistura, uma parte de matéria orgânica, uma parte de areia, mistura ali naquela terra argilosa. Se for um canteiro com profundidade de até 20 centímetros, a gente pode fazer uma mistura, por exemplo, de 10 quilos de matéria orgânica com 10 quilos de areia, e incorpora isso muito bem por metro quadrado, e incorpora isso muito bem no solo argiloso. Né? Você vai elevar um pouco o nível do solo, mas você consegue ajudar um pouco as plantas herbáceas e arbustivas de pequeno porte. Se o solo for muito arenoso, também a gente vai pensar na matéria orgânica. Só que aí a gente não tem como colocar argila, né? A gente não compra argila para adicionar no solo. Tem a vermiculita, mas a vermiculita em solo arenoso, eu não acho que seja uma boa adição. Então, é matéria orgânica mesmo. Colocar o substrato comercial, a terra preta, ajuda a compensar um solo excessivamente arenoso. Tá. Então, de um modo geral, se a gente, quando a gente está falando de preparação de solo, estou imaginando uma residência urbana, tá? Não estou pensando nem em sítios, não estou falando de grandes áreas. Se a gente tiver um pensamento, estou tentando simplificar essa conversa toda que a gente teve até agora, tá? Se a gente presta atenção no solo, se a gente vê se ele está compactado quando a gente está fazendo uma observação, que eu acho que é um pensamento bem importante quando a gente vai fazer uma análise do terreno que a gente vai fazer o plantio. Se a gente percebe se ele está compactado, percebe se tem resíduo nessa terra que a gente vai fazer, que isso é super importante. Eu estou fazendo, neste momento, enquanto a gente está aqui, meus jardineiros estão fazendo uma casa que até o Ricardo da Wallplant está fazendo a parede verde, a gente está ao mesmo tempo lá, cheio de resíduos, resto de cimento, resto de pedra da obra, o lixo da obra sempre é o jardim nosso. Então, retirar esse resíduo com muito cuidado. Então, a gente percebe a compactação. Então, você descompacta o solo, tira o resíduo. E a gente faz uma análise para a gente ter uma ideia se ele é arenoso ou argiloso, para fazer uma correção. A gente, em termos gerais, se a gente não tiver um grande problema nesse solo, a gente já está ajudando, porque a gente incorpora matéria orgânica e a gente já está ajudando. E aí a gente aproveita e já prepara esse solo colocando um pouco de nutriente, né, Gabriel? Neste momento, não é? É a hora da gente colocar quando a gente está revolvendo esse solo, não? É um momento. Perfeito, Gabi. O preparo do solo para o plantio é uma janela de oportunidade que eu costumo falar que é uma janela de moldura dourada, assim, que se a gente perde depois essa oportunidade, é difícil da gente conseguir ter o mesmo benefício se fizer a aplicação do adubo de forma na superfície, né? Que a gente fala adubação e cobertura, né? Tá. Por quê? A gente tem duas questões importantes aí de pensar no solo na hora do preparo. A gente tem a questão do fósforo e a gente tem a questão do pH. São situações que a gente precisa considerar no momento do plantio, ou antes do plantio, né, no caso, para ter esse revolvimento e incorporação dos adubos. Por que isso? O fósforo, ele é um nutriente que ele é um macronutriente das plantas, né? Ele é um nutriente que é absorvido em grandes quantidades e tal. Cada nutriente é absorvido em quantidades diferentes por cada espécie de planta, então varia, mas o fósforo é um dos nutrientes mais absorvidos pelas plantas. Só que no solo, o fósforo, ele sofre muitas perdas. Então, quando a gente coloca fósforo no solo, ele sofre muitas perdas por imobilização. É como se algumas partículas do solo trancassem esse fósforo e ele não é mais disponível prontamente para a planta absorver. Então, tem algumas estimativas que cerca de 30% só do fósforo que a gente aplica via adubação consegue ser depois aproveitado pelas plantas. Então, vejam que uma questão do nutriente e do solo. Claro, essa proporção de perda vai ser maior ou menor dependendo das características do solo, mas é uma coisa natural, vai acontecer essa perda, né? Então, o fósforo, quando a gente coloca ele no momento do plantio e incorpora ele no solo,
a gente consegue levar fósforo um pouco mais de profundidade e as raízes conseguem absorver bem, mesmo quando elas já estão lá embaixo, crescendo em profundidade. Porque o fósforo, além dele ser perdido por imobilização, o fósforo também se desloca muito pouco no solo, né? O fósforo, os nutrientes, eles têm, alguns se deslocam mais, outros menos. Por exemplo, o nitrogênio é um dos nutrientes mais móveis no solo. Ele está aqui do lado, com um pouco de água, ele consegue chegar bem perto da raiz. Agora, o fósforo não, ele é devagar, ele sempre encontra um obstáculo no caminho. Então, quanto mais espalhado o fósforo tiver e mais em profundidade, melhor a eficiência do aproveitamento do fósforo. Então, esse é um nutriente que tem que ter na adubação de preparo do solo. A Iorin está falando que o fósforo que tem no Iorin, né? Que o Iorin ele não é isso que eu ia te falar, porque acho que você vai saber melhor do que eu. Eu sei a explicação porque eu aprendi, mas você sabe porque você sabe. Dependendo da forma do fósforo no nutriente, no adubo, esse fósforo, ele não depende um pouco do grau de solubilidade do fósforo no adubo. Aí a gente entra num aspecto bastante técnico, né? Quanto menos solúvel for o nutriente no adubo, mais devagar ele vai sendo liberado. E quanto mais devagar ele vai sendo liberado, menor é esse choque do fósforo com as partículas do solo capazes de aprisionar esse nutriente. Então, é como se fosse... Vou tentar usar um termo didático e genérico aqui. É como se fosse o adubo... Ele é como se fosse um conta-gotas de fósforo. Ele vai soltando de pouquinho e esse fósforo, ele sendo liberado lentamente, já vai sendo absorvido pela raiz, que está ali perto. E aí não dá tempo desse fósforo ser imobilizado. Então, sim, dependendo da tecnologia empregada no adubo, o fósforo vai ter uma menor quantidade de perdas. E maravilhoso, muito bem lembrado isso também. É que quando a gente fala das perdas de fósforo, a gente pensa, né, numa questão bem genérica, assim, né, no fósforo. Mas, de fato, o adubo da Iorin, quando tem essa tecnologia de ter o fósforo liberado com menor velocidade, por isso ele é mais aproveitado pelas plantas. Isso é bem bom. Posso, com muita vergonha, posso tentar falar o que eu aprendi para você? Porque você Lógico. é tipo meu professor e eu fico com muita vergonha. Porque eu fui na fábrica da Iorin e eu vi como é que é feito isso. Eu tô envergonhada, tá? Eu vou falar de um jeito do jeito que eu aprendi, mas da forma Lógico. que eu absorvi, tá? Como a fábrica da Iorin, eles fizeram a própria planta da fábrica, ela é feita em cima de uma mina de potássio, que é o Ecosil, né? E eles escolheram esse lugar justamente porque é um potássio. Lá, antigamente, era um vulcão. Tinha um vulcão que entrou... Só que esse vulcão entrou em erupção em cima de uma mina de potássio. E esse potássio foi levado a uma temperatura de 1000 e tantos graus, derreteu, e quando ele derreteu, entrou em choque com a água, porque lá é Poços de Caldas, né? Entrou em água com as termas, que tem lá para as águas quentes, mas entrou em choque com a água. Esse potássio ficou cristalizado. Então, o potássio do Ecosil são cristais de potássio, e eles perceberam que isso para a agricultura era maravilhoso, para as plantas, na verdade, era maravilhoso, porque o cristal de potássio colocado na terra, ele é liberado lentamente de acordo com a necessidade das raízes. Então, conforme as raízes soltam os ácidos fracos, ela consegue... Opa, estou precisando de potássio, vou pegar esse potássio que está nesse cristal de potássio. Então, o potássio não é desperdiçado, ele fica lá. Aí, o que a Iorin falou? Vamos repetir o mesmo processo que aconteceu naturalmente com o potássio, porque a gente está sentado aqui em cima de uma mina disso, vamos fazer no fósforo. Então, quando você visita a fábrica da Iorin, você vê isso acontecendo com fósforo. É lindo de ver, porque você vê o fósforo sempre elevado a uma temperatura de 1000 graus, sendo derretido, e depois fica um monte de cristalzinho de fósforo. Então, o iorim, que é o fósforo puro, que eles têm, por isso que é o orgânico, é isso. São os cristalzinhos do fósforo, que por isso que você incorpora e não é perdido. Então, nesse momento de preparação do solo, é bem importante, porque você consegue incorporar o iorim e não perde. Você coloca lá,
deixa no solo e a planta vai, conforme ela vai precisando. Tô com vergonha, tá? Mas é do jeito que eu vi, do jeito que eu aprendi, Imagina, Gabriel. tá perfeito, porque assim a gente consegue entender o processo todo, de fato, e entender por que esses adubos são especiais mesmo, né? O potássio, quanto mais arenoso for o solo e quanto mais chuvosa for a região, maior é a perda de potássio no solo. Mas com essa tecnologia de liberação lenta de potássio, também consegue reduzir muito as perdas desse nutriente, né? Muito mesmo. Então são tecnologias que são importantes, porque, gente, a gente fala de perdas de nutrientes e fala sobre a importância da tecnologia aplicada no Vou adubo. te mostrar. Olha isso aqui, ó. São cristalzinhos Maravilha. micros. Ó, é isso. Sujei minha mão, mas é isso. E quanto mais pó, mais fácil de incorporar no solo, né? Ele fica espalhado de uma forma melhor, mais homogênea, né? Então, assim, é importante a gente reconhecer os tipos de perdas de adubo que acontecem na natureza, porque a prática da adubação é uma prática de repor os adubos, os nutrientes, né? Porque adubo é um material que é o veículo do nutriente. Os nutrientes eles são perdidos na natureza por processos essencialmente naturais ali, do solo, do tempo, da chuva, da água. E a adubação é a prática de repor, de devolver esses nutrientes de volta no solo. Na natureza, esses nutrientes eles são devolvidos por conta dos processos naturais de ciclagem de nutrientes. Os Adoro jardins... essa palavra, adoro essa palavra. É linda a ciclagem de nutrientes. No jardim, por ser um espaço mais artificializado, o processo de ciclagem de nutrientes ele acaba ficando um pouco prejudicado, né? Porque na natureza, a planta morre, o bichinho morre, ele é decomposto pelos micro-organismos. A árvore grande vai extraindo nutrientes lá da profundidade do solo, soltando folhas. Então, esses nutrientes que entraram no corpo da árvore vão ser devolvidos para o solo em superfície pelas folhas que caem. Então, existe essa dinâmica na natureza. Nos jardins a gente faz varrição de folha seca, no jardim a gente faz remoção das plantas que morreram, né? Então a gente interfere muito na ciclagem natural de nutrientes. E aí entra a necessidade da adubação. Por quê? As principais perdas de nutrientes do jardim são lixiviação, que é um nome difícil que a gente dá para o processo de lavagem da terra pela própria água da chuva ou da irrigação. A água vai passando pela terra, vai levando o nutriente embora, né? Tem o processo de perda por extração, que é quando a planta absorve o nutriente que está presente no solo para usar no seu corpo. Mas uma vez que a planta absorveu, esse nutriente não está mais lá. Então isso também é um processo de perda do nutriente do solo. E também tem o processo de erosão. Então um solo que às vezes está descoberto, vem a água da chuva, leva a terra embora, é um processo que acontece. No jardim isso é muito microscópico às vezes, né? A não ser que a gente comece a ver efeitos da erosão, como aqueles veios que vão sendo cavados pela água na terra. Mas em termos de área, em termos de mundo, a erosão é uma das maiores causas de perdas de solo e nutrientes, enfim, por conta, né, da quantidade que acontece. Mas temos essas questões de perdas de nutrientes. Então, quando a gente faz uma adubação, a gente vai devolver esses nutrientes que estão ali de uma forma ou outra saindo do sistema, ou mais rapidamente ou menos rapidamente, seja por lixiviação ou erosão, seja pela extração da planta, né? Então, quando a gente faz a aplicação de um produto que tem essa liberação mais lenta, a gente vai contra os processos naturais de perdas. Por quê? Quanto mais aos poucos for o fornecimento de adubo, a planta absorve e não dá tempo desse produto ser perdido. Se o produto ele é muito solúvel, muito prontamente disponível, quando a gente aplica, se a gente faz aquela aplicação uma vez a cada 3, a cada 4 meses de adubo no jardim ou no vaso, esse nutriente ele não vai ser todo absorvido, né, imediatamente pela planta. Esse nutriente que de repente é super solúvel, né? Ele acaba ficando parado ali na terra. A planta vai absorver aquilo que ela está precisando dentro do seu passo de absorção de nutrientes, né? Mas tem coisa que vai sobrar. O que sobra se perde. Aí a vantagem do adubo de liberação mais lenta, um adubo que tem um caráter mais insolúvel, porque é bem devagar. Então ele não fica esperando a planta absorver. Ele vai dar para a planta aos poucos aquilo que ela vai precisar. Então isso é uma técnica bem bacana, né? O que mais que ele tinha que falar? Aí eu vou retomar uma coisa. Você falou, Sim. então, a gente estava falando que você tinha falado que era uma janela maravilhosa quando a gente está preparando o solo.
é uma Uhum. janela maravilhosa da gente fazer esse revolvimento da terra, a incorporação de nutrientes. E aí eu lembrei de uma coisa que a gente que você fala na aula, para a gente prestar atenção numa coisa bem importante, que a gente vai incorporar matéria orgânica, né? E então a gente vai colocar um substrato novo naquele solo, porque a gente vai descompactar e colocar matéria orgânica lá, colocando um substrato novo, para a gente ficar muito atenta na qualidade de solo que a gente está colocando, porque, gente, é prática isso. Eu lembro da aula que o Gabriel fala, e é uma coisa que acontece muito. Não é porque a terra é escura que a terra é boa, gente. É. Infelizmente, né? Muitas vezes quando a gente compra, principalmente quando a gente compra caminhão de terra, até queria que o Gabriel falasse um pouco sobre isso. Quando a gente compra caminhão de terra para a gente colocar no jardim, no geral, ela é uma terra profunda, mas por isso que é importante a gente escolher, saber o substrato, saber o nutriente que a gente está colocando, ler rótulo. Uma coisa que eu aprendi com o Gabriel, que eu de verdade, eu já lia rótulo de adubo, tá? Eu já lia rótulo de fertilizante, mas eu nunca tinha lido rótulo, aprendi com você a ler rótulo de substrato. Eu Sim. juro, eu nunca... Sabe, uma coisa que eu achava assim... Tô comprando substrato, tá ok? Não. Então, assim, a gente tem que ler isso. Então, a gente, no geral, eu queria ouvir do Gabriel. Eu, no geral, compro terra comum, porque haja orçamento, quando a gente está fazendo jardim, haja orçamento. Então, eu compro terra comum, mas incorporo muito substrato e condicionador de solo junto com a terra comum. Mas queria que o Gabriel falasse um pouco sobre isso, porque quando a gente está falando, gente, mesmo que você tenha apartamento, mesmo que você tenha jardim em vaso, tudo isso que a gente está falando é aproveitável, porque mesmo a erosão do Gabriel, eu vou falar de uma forma leiga, mas mesmo a erosão, mesmo a lixiviação, mesmo tudo isso que a gente está falando, se a gente levar isso para um micro ambiente, que a gente está falando, para o microcosmo do vaso, tudo isso acontece num vaso. Às vezes eu vou visitar, eu faço muito jardim de apartamento, a gente tem dentro do vaso tudo isso que o Gabriel está falando acontecendo num vaso. Você rega com o regador e acontece uma erosão dentro de um vaso. Uma planta que não está pegando mais nutriente nenhum, porque já tem um caminho feito ali na água, você tem que revolver a terra, você tem que fazer tudo isso. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre qualidade de substrato, um pouco sobre isso que a gente... Essa janela, primeiro, as duas janelas de oportunidade que a gente tem. Primeiro, a janela do plantio, e daí você já gruda no momento de falar. E quando que é o momento da gente rever isso num vaso, num jardim de novo, tá? Maravilha. A questão do... Vou pegar rapidinho que você falou da qualidade do solo, do substrato, né? Realmente, caminho de terra é uma coisa complicada. A terra preta, ela costuma ter um pouco mais de nutrientes, mas também não é garantia de ser maravilhosa. A questão da terra vermelha, a terra amarela, que geralmente é aquela terra que a gente compra no caminhão para fazer, colocar no jardim, fazer relevo ou colocar em canteiro. Essa terra, ela vem de, como você falou, às vezes de um solo muito profundo, e a fertilidade do solo ela vai ser cada vez menor à medida que a gente vai aumentando a profundidade. Então, quanto mais profundo for o solo, menor a sua fertilidade. E aí você compra um caminhão de terra, que vem aquela terra que às vezes você nem sabe, tem terra de 8 metros de profundidade, terra de superfície, tudo misturado numa coisa só. Então, é um solo que geralmente pode ter uma fertilidade um pouco mais fraca, e a gente tem que compensar numa boa adubação de preparo do solo, né? Quando a gente pensa no microcosmo vaso também, né? Isso tudo está acontecendo como você falou. A questão da lixiviação, a questão até mesmo da compactação. Se for um vaso feito com terra preta, terra vegetal ou substrato comercial, que é aquela terra mais soltinha, né, à base de resíduos exclusivamente vegetais, esse substrato, com o tempo, pelo alto teor de matéria orgânica, ele vai se decompondo naturalmente, e essa matéria orgânica se decompondo, ela vai virando partículas cada vez menores. Ela vai ficando cada vez mais adensada, principalmente nas camadas mais profundas do vaso, né? E realmente, isso pode trazer algumas dores de cabeça. O substrato comercial, ele tem uma propriedade que, quando ele fica seco por muito tempo,
ele acaba repelindo a água. Então você vai regar, você acha, ah, beleza, tá bom, eu esqueci de regar por 2 semanas meu vaso, então eu vou regar só aqui por cima, tá tudo bem. Às vezes a água cai pela lateral e não passa no meio onde as raízes estão mais concentradas, né? Então tudo isso a gente tem que ter esse olho. O que acontece principalmente com substrato comercial? O tamanho da partícula do solo, da terra que veio do solo, né, aquele solo natural, o tamanho da partícula é menor do que um substrato comercial. A não ser que seja feito de areia, o substrato seja muito fino, enfim, tem diferentes níveis de comparação. Mas os tamanhos da partícula, a parte sólida mesmo do substrato comercial, é um pouco maior do que as partículas da terra, do que a partícula do solo. Por isso, esse material ele acaba tendo até um pouco a mais dificuldade de segurar os nutrientes e alguns elementos. Então a gente entende que a eficiência da adubação no solo às vezes é um pouquinho maior e em termos de tempo também de duração, né, do que no substrato comercial, porque às vezes ele é muito aerado, muito solto, e ele acaba perdendo com um pouco mais de facilidade pela perda da lixiviação, que é a água da irrigação que vai levando embora, né? Mas aí entra também a questão dos adubos de solubilidade mais baixa, porque a gente consegue, inclusive, segurar a onda desse substrato que é muito drenante. Então, se a gente dá uma preferência de adubação, de liberação bem lenta nesse substrato, a gente aumenta a eficiência da disponibilidade de nutrientes ao longo do tempo. Então, daí também vem a parte legal da tecnologia desses adubos. Tá. Então, seguinte, você na hora do. Assim, se a gente fosse pensar no uso desse. Na incorporação do nutriente, a gente pensa no plantio e regularmente a gente também faz a incorporação desses adubos, né? Porque sabe que uma coisa que você falou do substrato, de fato, a gente quando está principalmente em vaso, né? Porque quando a gente joga substrato no solo mesmo, a gente acaba não vendo esse efeito que você falou, mas em vaso é muito comum a gente começar a perceber que depois de um tempo a água começa não só a voltar, como começa a não ser absorvida. Você tem, a gente, além de jogar nutrientes, você tem alguma outra dica que a gente aduba, revolve, você incorpora alguma outra coisa, além de adubo, Gabriel? Não. Eu costumo fazer só pega o palitinho de churrasco, daqueles bem grandes, né? E Tá. faz furos, dá uma balançadinha, porque isso vai ajudar na aeração desse vaso, desse substrato, vai ajudar um pouco também na descida do adubo, né? Então, só ali um palitinho, não precisa, né, nenhuma ferramenta muito sofisticada, muito robusta, porque pode machucar as raízes, só para ajudar na aeração mesmo, né? Para ajudar a água a penetrar nesse ponto. Você tinha falado também sobre a adubação ou as práticas que vêm depois da oportunidade dourada do preparo do solo, né? A gente precisa, uma coisa que eu sempre falo, quem está aqui assistindo a live pelo meu perfil, já me acompanha há bastante tempo, a adubação é agenda, gente. A adubação é agenda. Então, assim, quais são as práticas que a gente tem que ter depois do preparo do solo para manter uma planta bem? Tem as práticas de manutenção, que são às vezes muito relacionadas ao dia a dia do jardim, a configuração do jardim, o tipo de vaso, o tipo de planta, mas a adubação, que é uma prática que vai ser comum a todas as plantas, tem que colocar na agenda. Quando a gente põe a adubação na agenda, a gente deixa a adubação muito mais eficiente e a gente consegue atender as necessidades das plantas de um jeito muito bacana. Pensando nos adubos, a gente tem que dar preferência para adubação de manutenção por um produto que tem teor de nitrogênio. Ali um teor pode ser um produto que tenha teores próximos de nitrogênio, fósforo e potássio, porque o nitrogênio é o elemento mais absorvido pelas plantas. Entre todos os nutrientes é o nitrogênio. Então, ó, na verdade, é só para explicar para quem está vendo e não conhece os adubos da Iorim, o Gabriel está falando que o nitrogênio é realmente o elemento que as plantas mais precisam, né, em maior quantidade. A Iorim dividiu os adubos dela na verdade são 4, tá? São 2 H-Master. O H-Master é o nosso NPK, tá? Então o H-Master é o que tem nitrogênio, tem o H-Master e o H-Master florada, que é para a gente usar na época de floração, tá? Que são esses 2. E o Iorim é o fósforo, que a gente está aqui atrás, o Ecosil é o potássio. Por que ela dividiu? Porque quem tem alguma
algum plantio orgânico, ela consegue fazer o plantio mesmo usando fertilizantes, que eles são totalmente orgânicos, tanto o Iorim quanto o Ecosil, porque a gente não consegue utilizar o H-Master, apesar de ser sustentável, porque o H-Master, Gabriel, ele tem matéria orgânica na composição. Eu não sei se você chegou... Você está usando os adubos? Ó, ele é até mais escurinho. Ele tem matéria orgânica na composição e ele é um adubo que em cada grânulo dele, ele tem todos os nutrientes em cada um dos grânulos. Então, ele é uma adubação super mais homogênea. Então, isso que o Gabriel está falando, seguinte, como a gente precisa de nitrogênio, a gente está falando de H-Master. É regular, né, Gabriel? A gente tem que usar isso regularmente. Isso. E, Gabi, uma coisa que eu tenho que, nossa, super falar da qualidade do adubo, que inclusive quem fez o curso sabe, porque no curso eu passo uma tabelinha de adubação, passo a calculadora de adubo, falo dessas questões relacionadas à quantidade, frequência. A recomendação de adubação que a Iorim faz na embalagem é muito próxima das recomendações de adubação que eu faço com base nos meus cálculos. Então, é muito gostoso você olhar um rótulo e falar maravilhoso, porque já dá para encaixar na agenda de adubação isso daí. Fazendo adubação na recomendação da embalagem, é uma adubação super segura, não tem risco de causar superdosagem, dentro da recomendação que está na embalagem. Tem muito produto no mercado hoje em dia que acaba tendo, às vezes, ali tende a causar algum problema por superdosagem. Já peguei muitos problemas relacionados a isso. E então é uma delícia ver na embalagem da Iorim a questão da recomendação de uso do produto, que dá, assim, super bem. A questão do nitrogênio precisa ser observada sim, porque o nitrogênio ele é perdido com muita facilidade, por reações de micro-organismos, de perdas, porque os micro-organismos absorvem, tem relação carbono-nitrogênio, né? Os micro-organismos se aproveitam do nitrogênio também. O nitrogênio às vezes é fixado, às vezes ele é volatilizado, vira uma substância gasosa que é perdida. Então, o nitrogênio a gente tem que dar com muita regularidade, não só pelas perdas, mas pela quantidade de absorção das plantas, né? Então, o H-Master ele tem essa formulação super equilibrada, super bacana da gente considerar de pôr numa adubação de manutenção. Você tinha comentado do Ecosil, que é o adubo rico em potássio, né? É legal a gente ter essa diferença entre as concentrações diferentes dos produtos também para ter um planejamento de adubação. Quando que é o momento legal da gente pensar em colocar potássio no jardim? Claro, potássio, tem plantas que absorvem mais potássio do que fósforo, por exemplo. Tem planta que absorve mais potássio do que cálcio. Então, o potássio também é muito absorvido pelas plantas. Mas o potássio ele tem a função de equilíbrio osmótico da planta. O que é equilíbrio osmótico, né? É o equilíbrio da hidratação do corpo da planta. Então, quanto mais bem nutrida de potássio a planta está, melhor fica o seu equilíbrio de hidratação. Ela perde menos água para o ambiente, ela resiste melhor a seca. Então, o potássio é muito interessante a gente ter um planejamento de aplicação dele no jardim no outono, por exemplo, porque a gente já vai preparar as plantas para uma boa alimentação de potássio, para que elas atravessem esse inverno seco, pelo menos no estado de São Paulo, nosso inverno é bem seco, né? Então, atravessar esse inverno bem abastecidas de potássio. E com as recomendações da embalagem, que são mais equilibradas e tudo mais, a gente não cai muito no risco de ter competição de potássio com cálcio e magnésio, que é uma outra coisa. A gente já está aqui nas profundezas do aspecto técnico da adubação, né? Mas existe uma briga ali entre esses nutrientes dentro da planta. Quanto mais a planta absorve potássio, mais prejudicada fica o aproveitamento de cálcio e magnésio, e entre eles é essa briguinha assim. Mas o adubo da Ecosil, como o potássio, ele tem essa liberação um pouco mais lenta, não cai nesse risco de ter essa briga e a planta apresentar, às vezes, um sintoma de deficiência de cálcio e magnésio, simplesmente porque o adubo deu um soco de potássio na planta, né? Entendi. Então, tem essas vantagens. Entendi. O Gabriel, na verdade, a gente está precisando de potássio agora, né? Você viu quanta água que eu já tomei, gente? Eu até lembrei. Eu também. A gente está seco. Eu precisava de um pouco de potássio para ver se aguentava melhor, para dar uma hidratação e equilíbrio agora. Não. Pelo amor de Deus, para aguentar, né?
Mas olha, interessante, essa coisa do potássio eu não sabia, porque tem muita gente que fala, bom, a planta vai entrar em dormência, eu nem preciso me preocupar em fazer adubação no outono e no inverno. E não é verdade, né? A gente também precisa se preocupar. Falei até com a Lúcia Borges recentemente, a gente precisa se preocupar. E tem gente, ó, perguntando, tá até aqui na lista, perguntando se a adubação de agenda é para tudo, ou seja, para jardim, vaso e pomar. É para tudo, gente. O Gabriel pode falar melhor, mas é para tudo. Porque se você tem uma agenda, você vai melhor, né? Exatamente. A adubação em pomar, ela não é tão assim quanto as plantas herbáceas, porque as árvores, elas exploram melhor o solo. A não ser que seja uma área com um solo muito, muito, muito pobre, mas geralmente as árvores, as plantas de pomar, né, as árvores frutíferas, elas são mais resistentes a um solo mais pobre do que plantas herbáceas, por exemplo. Mas também no pomar é importante colocar. Todo mundo, planta, a gente leva com agenda, porque na natureza a planta está inserida na agenda das estações do ano. No nosso jardim ela tem que estar na nossa agenda de manutenção, né? Agora, a questão da adubação do inverno, eu não costumo fazer adubação de inverno. Então a gente está agora em julho, agora eu não coloco nada nas plantas, a não ser assim, uma coisinha ou outra, mas muito pouco. O interessante é a gente preparar as plantas para o inverno com uma boa adubação. E também não adianta, se você não deu atenção para a sua planta o ano inteiro, não adianta agora você chegar no último segundo no desespero, joga adubo nela, não é assim que funciona, né? Então, coloca ela na Ela agenda. tá fraca agora no inverno, soca adubo. Dá um chacoalhão de adubo, né? Enterra ela no adubo. Não é assim que funciona. Então é ao longo do ano e no outono a gente faz essa adubação para preparar. Quer dizer, a preparação para o inverno ao longo do ano inteiro, né? Mas no outono a gente faz essa adubação para já reforçar a planta nutricionalmente para ela atravessar. Para dar uma parada aqui, mas não significa que a planta vai ficar 100% bonita no inverno. Não é que o produto é milagroso. Mas a planta vai resistir mais ao inverno. E uma planta que resiste mais, ela recupera muito mais facilmente na primavera e assim por diante. Pra gente pensar assim, ó, eu peguei umas dicas, tipo Gabriel, a Vânia Chassot também deu uma dica que eu achei maravilhosa, de adubação. Ela fala assim, porque os adubos da Iori, gente, não precisa, vocês não precisam ficar super entendidos de potássio, de fósforo, de nitrogênio. O Gabriel está aqui dando uma explicação geral para a gente realmente entender o que significa cada um e entender, na verdade, que as plantas precisam de todos esses produtos para serem muito felizes, tá? Então, a Vânia falou uma coisa, Gabriel, que você vai concordar, que achei ótima. Ela disse que tem... A agenda dela de adubação é muito simples. Como eles são adubos de liberação lenta, ela faz... No início de cada estação, ela faz a adubação com o Iorim e com o Ecosil, que é de 3 em 3 meses. Então, ela faz no início de cada estação. Achei maravilhoso, que é super fácil. E o H-Master, que é o nitrogênio que tem nitrogênio e a planta precisa mais, ela faz de 2 em 2 meses. Então, gente, é tão simples quanto isso. Você, no início de cada estação, faz a adubação com esses dois aqui, que é o Ecosil e o Iorim, e o restante você faz de 2 em 2 meses, lembrando porque o Gabriel falou, a planta precisa de muito nitrogênio e ela perde muito nitrogênio. Então, como a gente precisa repor com mais constância, com mais frequência, a gente repõe mais o H-Master, a gente faz de 2 em 2 meses. Então é agenda, gente. A gente fazendo isso, a planta está mais feliz. E atento, porque às vezes não é só adubação. Isso que o Gabriel falou é extremamente importante. Não é socando adubo só às vezes que a gente está fazendo bem para a planta e a gente tem que dar uma olhada no solo. Gabriel, repete só uma coisa que eu acho maravilhoso, que é o início da aula de solos, que eu acho que a gente podia fechar com isso, que o solo é um sistema, e explica porque a gente acha que o solo é simplesmente o solo. Eu fiz uma pesquisinha ontem, e tem muita gente que na hora de plantar nem se preocupa com o solo. A grande maioria, 75% das pessoas, planta, simplesmente planta. E na verdade, bom, o sucesso da planta depende de várias coisas, mas um dos elementos muito importantes é o solo. Conta pra gente por que o solo é um sistema, que eu acho que a gente podia fechar com isso para a pessoa pensar em tudo no solo.
Uhum. O solo a gente fala que ele é um sistema porque o solo ele é composto de três grandes domínios, né? É um sistema porque esses domínios eles podem mudar em termos de proporção. Então, o solo ele vai ser composto pela dimensão da água, pela dimensão do ar e pela dimensão sólida. Nessa dimensão sólida, a gente tem as partículas que compõem o solo, as partículas minerais que compõem o solo e a matéria orgânica, né? Compondo ali a fase sólida ou a dimensão sólida. E a gente tem a dimensão do ar e da água que compõem o solo. Essas partículas do solo, elas estão encaixadinhas umas nas outras. Entre essas partículas encaixadas, existem espaços que serão ocupados pela água e espaços que serão ocupados pelo ar, que a gente fala que é a atmosfera do solo, que vai ter gás carbônico, oxigênio e alguns outros gases que estão ali presentes, né? Essa água que está presente no solo é a água que vai levar os nutrientes para a planta. Então a planta não come o adubo sólido. A raiz não tem uma boquinha microscópica que vai pegar o adubo sólido. Não. A raiz vai absorver a água do solo e essa água vai carregar o nutriente que foi solubilizado do adubo para dentro das raízes. Então a água é essencial para a nutrição da planta também. Então a gente fala que é um sistema porque são essas três dimensões, são esses três domínios que eles estão o tempo inteiro mudando. Às vezes o sol está mais encharcado e o domínio da água está mais intenso. Às vezes o sol está mais seco, o domínio do ar está mais intenso. E o domínio sólido, né, a fase sólida, que é mais ou menos constante, né? Claro, vai variar em relação à decomposição da matéria orgânica ou não, mas é mais ou menos constante. E tem a parte do solo que é composta pelos micro-organismos que vão determinar a saúde do solo. Então, um solo saudável é aquele que tem uma boa quantidade de matéria orgânica, que também dá essa possibilidade de criar micro-organismos do bem para as plantas. São micro-organismos que vão contribuir com a solubilização dos nutrientes do adubo, micro-organismos que vão contribuir com a redução da incidência de pragas e doenças no solo. Então tem essa questão toda relacionada com a biologia do solo, que é super importante. Geralmente as pessoas não se preocupam com isso, mas tem que pensar nos micro-organismos. Então o solo ele é composto por esses diferentes domínios, essas diferentes dimensões, que a gente tem que deixar em equilíbrio. Um solo que está compactado tem o domínio do ar menor. Então não tem tanta capacidade de armazenamento de ar e, consequentemente, também não vai ter muito como armazenar água, né? Porque as partículas estão todas achatadas e a planta vai sofrer. Um solo que está muito seco, o domínio da água está baixo e a raiz vai secar. Um solo que está muito encharcado não tem muito do domínio do ar e a planta não vai ter raiz capaz de respirar. Uma raiz que não respira morre e aí a planta acaba tendo até sintomas de seca, né, de falta de água, porque a raiz está morta, não está absorvendo água, né? Então tem tudo isso ali, que o solo é um universo para a gente entender que vai dar diretamente a questão do sucesso do cultivo das plantas. Pois é. Ai, Gabriel, a gente vai ter que terminar a nossa live. Eu queria ficar falando com você por 10 horas. Não vai... Infelizmente, acaba num minuto. Passa assim, ó. Assim. É uma pena. Ó, foi um prazer falar com você. Essa live foi maravilhosa. A gente vai estar de volta em setembro, gente. A gente ainda não resolveu o tema, mas em breve a gente avisa. Mas vou estar com o Gabriel de volta em setembro. Então, foi um prazer. Acho que a gente tentou resolver as perguntas, quase todas que apareceram aí. Eu tentei um olho lá e um olho cá. Tentei olhar todas as perguntas. E a professora aí também, o Ronaldo. Então, em breve estaremos de volta. Foi um prazer, viu, Gabriel? Gabi, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Também tenho uma admiração gigantesca por você. Que delícia esse nosso bate-papo. Eu estou sempre à disposição, mas eu estou aqui. Beijo, até a próxima. Até mais.